Olá a todos e todas, eu sou Patrícia Temski, coordenadora do Centro de Desenvolvimento de Educação Médica da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre estilos de aprendizagem. A ideia é que vocês pensem um pouco e reconheçam o seu estilo de aprendizagem. Mas antes de começar, eu queria dar boas-vindas a todos e dizer a vocês que é uma alegria imensa para mim ver a nova geração de médicos e médicas se interessando por educação médica, vendo a educação e a formação de profissionais de saúde como uma ciência que precisa ser compreendida, que precisa ser estudada. E aí, pessoal, eu vou dizer a vocês que entendendo educação médica, vocês vão aproveitar ainda mais e melhor o seu curso de medicina. Então vamos lá hoje. Vamos entender o que é estilo de aprendizagem, qual é o seu. Antes de começar, eu gostaria que vocês dessem uma pausa aí no vídeo, fossem no nosso Classroom do curso e fizessem um exercício. A Marina Siqueira, que coordena esse curso junto com a Liga de Educação Médica, ela deixou para vocês um exercício. Vamos lá preencher as questões para saber qual é o seu estilo de aprendizagem, ok? Vocês vão entrar no link, vão fazer o teste, é um teste rapidinho e ele vai dar o feedback. Aí vocês pegam um papel e anotem qual é o seu estilo de aprendizagem, ok? Vão lá que eu vou esperar vocês. Bem, os nossos objetivos nessa sessão é conhecer a teoria do aprendizado de Kolbe, reconhecer os diferentes estilos de aprendizado, refletir como é que eles influenciam a sua motivação como aluno, identificar como as estratégias educacionais podem contemplar os diferentes estilos, valorizar a diversidade desses estilos quando a gente pensa numa equipe de trabalho e, por fim, encontrar e compreender o seu estilo de aprendizagem. Essas imagens que vocês estão vendo são imagens do curso de especialização de educação na saúde. Nós temos conosco 80 professores de todo o Brasil que durante 1 ano e meio fazem práticas pedagógicas, refletem sobre o que eles vêm fazendo, aprendem coisas, pesquisam e uma das atividades aí é como eu entendo o meu estilo de aprendizagem. Então, as fotos que vocês vão ver nessa aula são todas desses professores e isso é muito bacana a gente saber que tem um montão de gente que, assim como vocês, entendem educação como ciência. Para começar, eu vou sugerir então um segundo exercício. O primeiro era vocês descobrirem qual é o seu estilo de aprendizagem na teoria de Kolbe. O segundo exercício, peguem a folha de papel. E aí eu também vou fazer o meu aqui e me contem o que você aprendeu essa semana. Escrevam aí na folha de papel. Vou pensar aqui o que eu aprendi. Uns minutinhos vocês vão pensando. O que você aprendeu essa semana? O que eu aprendi? Como foi que eu aprendi? Eu aprendi um novo jeito de usar o Google Slide. Eu já conhecia, já fazia algumas coisas, mas como é que foi que eu aprendi dessa vez? Experimentando. Eu fui tentando e cada vez eu descubro uma ferramenta nova, um novo jeito de fazer. E aí eu gostaria de saber como você aprendeu. Será que você aprendeu alguma coisa memorizando algum conceito? Você aprendeu alguma coisa experimentando como eu, indo lá tentativa e erro? Ou você aprendeu alguma coisa observando alguém, pensando sobre o que você viveu? Para explicar isso melhor, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Para o David Kolbe, autor dessa teoria que vocês experimentaram fazendo o exercício, aprender é perceber a realidade. Então eu capto a realidade e processo essa experiência, transformando ela em conhecimento e depois em ação, porque não adianta só a gente ficar mais sabido, a gente tem que colocar esse conhecimento em ação. Então vamos ver esse vídeo gravado na cidade de Bergen, na Noruega, que deixa eu contar para vocês. Dizem lá que é a cidade que mais chove no mundo inteiro. Dos 365 dias, diz que chove 360. Ou seja, lá, se as crianças não brincarem na chuva, elas não vão brincar fora, ou pelo menos num bom espaço de tempo durante o ano. Então, olhem essa gravação.
Percebam que essa norueguesa, essa menininha, ela está se divertindo muito. Aí a mãe vai observando. Essa mãe é corajosa, né? Eu como pediatra estou pensando, puxa, podia escorregar. Enfim, ela está experimentando a chuva. Ela está ali se molhando, em parte pelo menos, e sentindo que a chuva molha, que espirra, que pode ficar mais escorregadio. Agora lá dentro do restaurante tá o irmão dela, que não quis sair para brincar fora. E ele tá observando. Quando ela entrar, ele vai pensar assim, puxa, minha irmã saiu seca, voltou molhada. Então logo chuva molha. Ele observou e processou. Ela que está sentindo molhar, como é que está sendo o processo dela? Ela sente e depois ela pensa, chuva molha. Então, um tá percebendo a realidade por sentir e outro por observar. Mas os dois vão processar essa realidade. E aí, gente, o que o Kolbe traz pra gente? Que a forma de você perceber a sua realidade pode ser sentindo, que é uma experiência concreta, ou pensando, uma abstração, uma conceitualização do que você vive. E aí, você pode fazer esse processamento à base da experimentação ou da observação. Quando a gente fecha esse quadrante, o David Kolbe entende que você pode, para perceber a realidade, perceber sentindo e pensando, e para processar, experimentando ou observando. E foram o que esses dois irmãos fizeram no nosso pequeno videozinho ali. A chuva molha? Então eu faço e sinto que a chuva molha. Ou eu observo e penso, a chuva molha. E aí dentro desses quadrantes, o Kolbe colocou número 1, 2, 3 e 4 e dividiu os quadrantes conforme ele colocou como um ciclo onde começa com a percepção e depois com o processamento da realidade aprendida. Para cada um desses quadrantes ele deu um nome. O quadrante 1 ele chamou de divergindo, o quadrante 2 de assimilando, o 3 de convergindo e o 4 de acomodando. E ele começou a observar quais eram os processos mentais em cada um desses quadrantes. Vamos ver então como é que o Kolbe observa os processos mentais e de apreensão e processamento da realidade em cada um desses quadrantes. No primeiro, que é o divergindo, eu tenho pessoas que sentem a realidade, que empatizam com o que estão vendo, que observam muito. Então, é o grupo de pessoas que observa e reflete as experiências, não necessariamente vividas por ela, tá observando. E por estar ali sentindo a realidade e observando, ele gera muitas ideias criativas. No quadrante 2, que é o do assimilando, é aquela pessoa que fica observando a realidade e pensando. O outro estava sentindo a realidade, aqui ele está observando. São aquelas pessoas que gostam de pesquisa, que elaboram teorias, que ficam analisando e sistematizando dados. É aquela pessoa que gosta dos números, que gosta do embasamento científico. No quadrante 3, que é o convergindo, é assim. Ele pensa, mas ele vai bolar a experimentação, vai planejar. São pessoas que planejam experimentações, gostam de tomar decisões, buscam soluções e aplicam uma teoria. E o último quadrante, que é o da acomodação, é o just do it, é o vamos agir. É aquele que assume risco, que se envolve, que experimenta. Talvez enquanto eu vou falando, você já fez o teste e já está pensando, isso tem a ver comigo. Mas é importante dizer que você pode ter um pouquinho de cada quadrante, mas sempre tem um que é mais preferencial para você aprender e processar a realidade. É o seu jeito, né? Então, qual é o seu estilo de aprendizagem? Como você gosta mais de estudar? Pare e pensa um pouquinho se você gosta de estudar e aprender coisas observando, ou planejando, ou lidando com números, ou pondo a mão na massa. Quem estudou muito essa teoria junto com o Kolbe é essa senhora que está na flechinha, ó, adoro, é a Elizabeth Armstrong, que é a coordenadora do desenvolvimento docente do Harvard Macy Institute, da Harvard Medical School.
A Liz trabalhou junto com o Kolbe e ela desenvolveu uma ideia de qual é o paralelo entre os estilos de aprendizagem e como vocês aproveitam as estratégias educacionais dos estilos de aprendizagem e como que isso vem para a prática, na sua prática profissional, no seu trabalho em equipe também, não só na forma como você aprende. Porque ela traz uma teoria e reforça a ideia de que nós vamos ensinar os outros da forma como nós mais gostamos de aprender. Ok, já viram, né? Eu sou daquele quadrante mão na massa e do quadrante de que faz o planejamento. Muito a ver com o meu perfil de quem faz gestão do ensino. Só que eu tenho que lembrar que eu tenho alunos que são do divergente, ou do divergindo, que são do assimilando, que nem todo mundo gosta de aprender pondo a mão na massa. Agora, se todas as minhas estratégias ficarem focadas no meu estilo, eu deixo de contemplar muitos dos meus alunos. Então, a gente precisa ter essa clareza. E aí, o que a Liz fez? Ela publicou um artigo em 2005 que ela mostrava quais estratégias educacionais combinavam mais com cada um dos estilos de aprendizagem. E olha que legal isso. Quem gosta, quem é do quadrante divergindo, e aí você já vai fazendo sua autoavaliação, tá certo? Quem gosta, que é aquele que observa, que gera ideia, que empatiza com a realidade, gosta de estratégias de reflexão, como, por exemplo, diagnóstico situacional, narrativas, brainstorms. Então, são alunos que adoram quando o professor sugere uma estratégia como essa. Quem é do quadrante assimilando vai curtir muito uma discussão de artigos científicos, vai adorar fazer iniciação científica, gosta de fazer, por exemplo, medicina baseada em evidência, porque gosta de lidar com o dado e com a base científica do conhecimento. Já aqueles do convergindo, que é o padrão mais do gestor, que gosta de tomar decisões, vai adorar um aprendizado baseado em problemas, vai adorar a simulação onde tem que tomar decisão, vai adorar fazer um case method ou um estudo de caso. Já a turma do acomodando, que é a turma do mão na massa, vai curtir muito um roleplay, vai adorar uma dramatização, o aprendizado direto na prática, vendo o que acontece, tendo contato com o paciente, por exemplo, vai adorar a gamificação, adora uma vivência e vai gostar muito de aprendizados por projetos, porque eu vou pôr a mão na massa. Não sei se vocês se reconheceram, eu me reconheço nesses quadrantes e nas estratégias. E aí, o que mais que a Liz observou? Baseado nessas estratégias, nesses processos mentais, ela viu que tinha um perfil que normalmente acontecia em cada quadrante ligado à profissão, à escolha vocacional. E aí esses quadrantes tiveram nome e depois ganharam sobrenome. E aí assim, o divergente é chamado estilo reflexivo de aprendizado, porque ele está entre o sentir e observar. Quem é que fica nesse quadrante? Os artistas, idealizadores, comunicadores, designers estão muito aí, os observadores sensíveis, um assistente social que precisa compreender a realidade do outro, psicólogos, estão muito nesse quadrante aí, que é o divergente reflexivo. Os assimiladores, que são aqueles que gostam dos números, eles são chamados assimiladores teóricos, que são pesquisadores, legisladores, analistas de dados, analistas de sistemas, matemáticos, epidemiologistas, e são pessoas muito focadas num determinado ponto, num determinado objeto de estudo. Os convergentes, lembram que são aqueles que tomam decisões? São chamados convergentes pragmáticos. Quem é que está nesse quadrante? Gestor, economista, médico, e eles gostam de ser unitarefa. Uma situação para eu resolver de cada vez. E aí, essa coisa dos médicos estarem nesse quadrante tem muito a ver com a necessidade de tomada de decisão que a gente tem em cada processo terapêutico, em cada processo de cuidado. Eu tenho meu paciente, eu tenho que empatizar com ele, fazer o ciclo, né? Eu teria que pensar nesse paciente, empatizar, entender, buscar a base
da evidência, vejam que eu estou fazendo o ciclo do divergente reflexivo, a base teórica, mas quando chega aqui no convergente eu tenho que tomar a decisão e escolher qual é o tratamento. E aí no final eu vou ser acomodador efetor e sugerir um cuidado. Na verdade, o que eu estou falando para vocês é que esse ciclo todo mundo vive para tomar ações, para aprender, para trabalhar em equipe. Só que a gente tem um lugar onde a gente gosta mais de ficar. E aí vamos para o último quadrante, que é o acomodador, com sobrenome efetor. Então, o acomodador efetor é um grupo onde a gente vê muito professor, vendedor, efetores assim, muito motivados, são aquelas pessoas que trabalham no mão na massa mesmo, numa equipe. Esses caras são mais multitarefas e são super acolhedores, porque eles gostam mesmo de trabalhar em equipe. Esse assimilador teórico é aquele que gosta mais de trabalhar isolado, focado num ponto de estudos. Essa é a diferença. Na verdade é assim, gente, para cá, do divergente, reflexivo e o assimilador teórico é quem gosta de trabalhar mais individual. Para cá, o efetor pragmático é quem gosta mais de trabalhar em equipe. Na horizontal, o efetor e o reflexivo são pessoas que gostam de sentir a vida. E o convergente pragmático e o assimilador teórico gostam de pensar sobre. Então, são divisões que a gente consegue identificar aí. E eu gostaria muito que, enquanto a gente está conversando, vocês fossem pensando se isso corresponde ao que você viu no teste, corresponde ao seu estilo. Então, vamos ver se vocês entenderam. Agora tem um teste aí, mais um exercício para vocês. Vocês conhecem o Big Bang Theory? Se não conhece, vale a pena conferir. É muito legal, é um seriado que eu adoro. E é um seriado que ele trata de um grupo de, vamos dizer assim, de pesquisadores, né? E para quem não conhece, eu vou ter que contar um pouquinho sobre eles para que vocês possam fazer o exercício. A loirinha aqui é a Bernadette. Ela é gestora da indústria farmacêutica. Então, ela tem um cargo de gestão. Esse aqui é o Howard. O Howard é um astronauta que ele vai para o espaço, que é uma coisa que todos desejam aí, mas ele não gosta muito de teoria. Ele vai lá, ele faz as coisas, faz a coisa muito bem, mas às vezes quando pede a teoria, ele não tem condições de colocar-se, porque ele gosta de colocar a mão na massa. Essa é a Amy, que é uma pesquisadora de comportamento. Ela tem poucos amigos, ela é mais isolada, mas ela estuda interação humana dentro do seu laboratório com ratinhos. E ela tenta se relacionar com o Sheldon, que o Sheldon aqui, ele é também um pesquisador que trabalha sozinho, que adora evidências, que pensa em teorias. Ele fica desenvolvendo uma teoria. Ele trabalha muito com a coisa da teoria das cordas, enfim. O Leonard é o colega do Sheldon de apartamento. Também é um pesquisador e ele é meio que funciona como um fio condutor de todo esse grupo, uma cola, né, que liga todos eles. Essa é a Penny. Vou dar um spoiler, ela vira namorada do Sheldon e ela é vendedora da Cheesecake Factory e depois ela vai trabalhar sendo representante de produtos farmacêuticos. E esse é o Raj, um outro pesquisador ultra sensível, super delicado, que tem todo um jeito especial de ver a vida e de entender as pessoas. Dito isso, agora você vai pegar aquele papelzinho, tá com o papelzinho aí? Vamos colocar no papelzinho qual estilo você aposta para cada um deles. Vamos ver se vocês entenderam. Então vamos lá. A Penny, vocês colocam em qual estilo? O Sheldon. Vamos ver se isso dá certo. A Amy, vocês colocam em qual estilo ou qual quadrante? A Bernadette vai para onde? A nossa gestora da indústria farmacêutica. O Raj, o Leonard e o Howard. Vamos ver. Coloca tudo isso aí no seu papelzinho e eu vou esperar um pouquinho vocês pensarem para ver se vocês acertaram, tá bem? Teste de aplicação de conhecimentos, né? Vamos lá. O primeiro personagem que nós vamos colocar é o mão na massa, é o Howard. Ele é exatamente aquela pessoa que vai e faz.
A outra pessoa que entra aqui no quadrante 4 do Mão na Massa, lembra? É um quadrante onde tem vendedores, pessoas que gostam de trabalhar em equipe. O Howard trabalha numa equipe de astronauta e a Penny é vendedora da Cheesecake Factory. O mais sensível do grupo é o Raj. Logo ele vai entrar naquele quadrante 1, que é o quadrante da empatia, que é o quadrante da reflexão, da geração de ideias, da sensibilidade. A Amy e o Sheldon são pesquisadores de laboratório, trabalham sozinhos e têm dificuldade de fazer amigos, eles são teóricos. Ambos trabalham produzindo teoria, tentando desenhar uma teoria. E a Bernadette tá aí, ó, ela é gestora, tem que tomar decisão, ela é super mandona, inclusive, e ela tá lá no quadrante dos convergentes. Por último, o Leonard. O Leonard transita bem por todos os quadrantes. Ele é um pouquinho isso, um pouquinho aquilo, talvez ele fique um pouco mais pro teórico, mas ele tem uma sensibilidade, às vezes ele tem que tomar decisão pelo grupo de amigos, às vezes ele tem que trabalhar com todo mundo junto, sendo uma liga. Então, o que a gente aprende com isso? Você pode ter o seu estilo dominante, mas você tem que saber trabalhar em todos os quadrantes, porque isso torna não só o seu estilo de aprendizagem mais efetivo, mas também o seu jeito de trabalhar em equipe. Agora nós vamos colocar 2 ou 3 teorias juntas, mostrando que quando Kolbe desenha a sua teoria, ele está fazendo isso paralelamente a outras teorias que já existem. Então, uma outra teoria que está baseada na Liz Armstrong, mas também num trabalho da Glenda Young e do Stuart Manning, é o seguinte, que esse tipo de pensamento ele está em paralelo com o pensamento desenhado para ações complexas. Então, vamos lá, para cada um dos quadrantes parece que existe assim um slogan, tá? Então, vamos tentar entender isso. O que a Liz está falando para nós? No quadrante reflexivo, é a pessoa que está lá pensando e entendendo a realidade, né? Assim, ela está sentindo. Então, ela fala, what? What? O que é isso, né? E aí? O so what é o assimilador. E daí que é isso? Eu quero saber muito como é que é o detalhamento disso que vocês olharam na realidade. Depois, aquele que tem que tomar a decisão tá bom, nós já entendemos a realidade, a minúcia, agora o que nós vamos fazer com isso? Ele vai planejar, now what? O que eu faço agora? E por fim, o acomodador efetor é aquele que diz just do it. Então, cada um vai ter um tipo de slogan preferencial. E aí isso, o what, so what, now what, nada mais é do que a teoria da complexidade na formação de profissionais de saúde, desenhada pela Glenda Young e Stuart Manning, ou seja, os dois que são do Human System Dynamic Institute, eles acabam convergindo para essas ideias do Kolbe, porque quando eu falo what, eu estou aprendendo a realidade. Quando eu falo so what, eu estou processando e compreendendo em profundidade. E quando eu falo now what, vou planejar uma mudança. E o just do it, eu fiz essa mudança. Então é um ciclo inteiro. Esse ciclo também ele se repete quando você pensa a teoria de Paulo Freire, que é, eu saio da ação, aí eu estou lá no acomodador, eu estou no quadrante 4 e 1, eu estou agindo. Aí eu vou pensar sobre o que eu estou agindo, no quadrante da assimilação. Aí eu ganho consciência crítica e vou começar a planejar uma mudança, porque eu vejo que o que eu estava fazendo pode ser melhorado. Eu entro no quadrante do pragmático convergente e volto para o quadrante 4, que é o da ação, com mais crítica e com possibilidade de melhorar a minha efetividade, a minha performance. Então essas teorias, elas têm coerências que se juntam, né? Então elas se somam, vamos dizer assim, reforçando a própria teoria. E aí, como é que a gente aplica isso na aprendizagem de vocês no curso de graduação? No curso de graduação, você também passa, com certeza passa, a gente está discutindo isso, né, gente, pelos 4 quadrantes do ciclo de aprendizagem de Kolbe. Mas a gente pode mostrar isso também de uma forma um pouquinho diferente. Quando você vamos colocar a possibilidade de vocês aprenderem uma aferição de pressão arterial.
Para você aprender a medir a pressão, você vai ter que memorizar alguns conceitos, anatomia do braço, fisiologia, biofísica, vai ter que memorizar os passos do que você vai fazer, né, com o seu paciente. Eu preciso de muita motivação para fazer isso, mas eu vou memorizar algumas coisas, porque também nem tudo entra por osmose, tem um certo trabalho de você assimilar os conceitos. Depois eu vou observar alguém fazendo. E aí, quando eu estou na observação, eu estou no quadrante 1. Eu não pego o meu esfigmo, o meu esteto e vou lá sem ter visto nunca ninguém medir a pressão. Então, eu observo, eu memorizo os passos e memorizar está no quadrante 2, que é aquele quadrante da organização teórica. Aí, eu observo, eu estou no quadrante 1. Aí, eu vou fazer primeiro na simulação. Primeiro na simulação é o quadrante 3. E depois eu vou para a prática no quadrante 4. E para tudo isso tem um processo de feedback, porque como é que eu vou saber se eu estou fazendo direito? Eu preciso de um feedback externo de alguém que me acompanha. Na observação eu preciso ter um outro que me serve como role model, num processo de socialização. Tudo isso está dentro de um contexto que é a medicina, mediado pela minha reflexão, que é o que a gente chama de metacognição. Então, nesses 3 processos, que é memoriza, observa, experimenta, mediado por feedback, socialização e motivação e a minha própria reflexão, é aí que eu aprendo. Nesse processo, nesse modelo, vocês vejam como ele dialoga com os 4 quadrantes do Kolbe. Enfim, meus queridos, minhas queridas, é o seguinte, conscientes da forma como nós aprendemos, a gente pode usar então todas as nossas habilidades, que naqueles quadrantes são o sentir, o observar, o pensar e o experimentar, para tornar então o nosso aprendizado mais efetivo. E o nome desse processo é metacognição. Quando vocês estão conscientes de como vocês aprendem muito mais e com mais satisfação, ok? Eu deixo aí os contatos para que a gente continue conversando e fico à disposição de vocês. Espero sinceramente que essa reflexão ajude então a compreender melhor o que você está fazendo e como você está indo na sua formação, ok? Um abraço a todos!